Eu me enrolei todo aqui, vocês me perdoem. Vamos lá. Bora compartilhar a tela, Capadócio. Bom, meus amores, espero que vocês estejam bem, que vocês estejam chegando bem hoje. Bom, que o Papai do Céu visite o lar de vocês e abençoe. Vamos lá. Uma questão 38 aí, que se eu não me engano é 2017, tá? Em um exame clínico, monitorou-se a concentração de um hormônio no sangue de um paciente das 14 horas de um dia às 10 horas do dia seguinte. Os resultados do monitoramento organizado em períodos de 4 horas estão apresentados no gráfico abaixo. E aí, todo mundo conseguindo ver aqui direitinho? Boa noite, Agatha. Vamos lá. Todo mundo consegue ver? Fala para o tio. Deixa eu só botar aqui, formatar a tela de fundo aqui. Vou botar uma linha para eu poder escrever. Aí ele fala aqui, a maior taxa de produção de hormônio em mol por mililitro hora, verificada num dos 5 períodos do exame, corresponde a... O indivíduo, olha só, preste atenção aqui. O motoqueiro aqui tá com a corda toda aqui. Muito bem. Em que intervalo vocês estão vendo uma maior taxa aí? Uma variação maior? No intervalo 1, intervalo 2, 3, 4 ou 5? 3. Errou 3. Vocês conseguem ver que a variação está maior aqui nesse intervalo, indivíduo? Aham. Intervalo 3. Muito bem. Olha só. A velocidade média lá na física é ΔS sobre ΔT. Certo, Capadócio? Só que aqui não vai ser ΔS sobre ΔT. O que está variando é a molaridade. Então, a gente vai botar aqui a variação da molaridade sobre a variação do tempo. Muito bem. Olha só, presta bem atenção. Qual é a variação da molaridade aqui? Fala para mim. Fala para mim. No tempo, aqui, ó, no tempo final, você tem quanto? 3,1 vezes 10 a menos 9. 3,1 vezes 10 a menos 9. Menos. No tempo inicial, você tem quanto? 1,1. 1,1 1,1. vezes 10 a menos 9. Tá indo, povo? Sim. Aham. Cara, eu tô com o nome do Cadu aqui, cara. Mas que droga. Deixa o nome dele. Aqui, preguiça. Sobre o que, indivíduo? Vamos lá. Qual o tempo? 4 horas. Esse período aí, o 3 é do quê? De 22 às 2, não são 4 horas, certo? Até porque, acho que lá em cima ele disse, no período de 4 horas. 4 horas, Capadócio. Você vai dividir isso por 4. Quanto é que vai dar isso? 3,1 vezes 10 a menos 9, menos 1,1 vezes 10 a menos 9, dá quanto, indivíduo? Fala para mim. 2 vezes 10 a menos 9. 2 vezes 10 a menos 9, meu fiel escudeiro. Um ancópolo sobre 4. Quanto é que dá isso, indivíduo? 2 quartos. 0,5, que é 5 vezes 10 a menos 10. Isso, 0,5 vezes 10 a menos 9. Logo, a velocidade média aqui é de 5 vezes 10 a menos 10. Mol, mililitro menos 1, hora menos 1. Logo, o indivíduo, qual é a resposta? Qual é a resposta disso? Fácil. Letra D. Quem é que me pediu essa questão? Alguém me pediu essa questão aí. Foi quem? Foi tu, Miskey? Fui eu. Ah, foi tu. Tá entendido direitinho, né? Coisa linda. Uhum. Ah, Capadócio, olha só, preste atenção aqui. Uma das aulas que eu botei lá que eu quero que vocês vejam direitinho. Bom, olha só, isomeria geométrica. Primeiramente, eu quero que vocês entendam, para quem não estuda há muito tempo, o que é isomeria. Iso igual, meria de medida. Então, isomeria, a gente pode definir como isomeria é o quê? Compostos, vamos contigo, compostos que apresentam a mesma fórmula molecular, mas apresentam
apresentam estruturas diferentes. Como um exemplo clássico aqui, tá? Exemplo. Não é um exemplo de isomeria geométrica, tá? Vou até tirar isso daqui de cima. Vou botar aqui embaixo o indivíduo. Olha comigo. Isomeria, né, acontece em compostos que apresentam a mesma forma molecular, mas apresentam formas estruturais diferentes. Por exemplo, o tio tem CH3, CH2OH. Bom, CH3, CH2OH, capadócio, é um álcool que se chama etanol. Bom, já esse indivíduo aqui embaixo, CH3, ele se chama metoximetano. Metoximetano. Por quê, Binho? Porque é metano de um lado, metano do outro, com oxigênio no meio. Então, metoximetano. Qual é a fórmula molecular do etanol? Eu tenho 2 carbonos, eu tenho 3, 4, 5, 6 hidrogênios e eu tenho um Ozinho. Lá embaixo, indivíduo, você tem quantos carbonos? 2 também. Você tem quantos hidrogênios? 6 também. E você tem um oxigênio também. Logo, eles têm a mesma fórmula. Porém, apresentam estruturas diferentes. Logo, eles são iso de igual, de medida. Eles são isômeros, certo? Neste caso, eles são isômeros de função, porque a função química varia. Esse cara é da função álcool, certo? Esse cara é um álcool. E esse cara é um éter. Aí o Espírito Santo vem aqui no meu ouvido e fala assim, Binho, pergunta para eles quem é que tem um ponto de ebulição maior se eles têm o mesmo peso, já que eles são isômeros. Quem tem um ponto de ebulição maior dos dois? Ou eles têm o mesmo ponto de ebulição, já que a fórmula é a mesma? Eles devem ter diferente, né? Eles devem ser diferentes. Mas por que eles devem ser diferentes? Eu quero uma resposta mais... Porque o de cima tem um grupamento... como é que é o termo? Apolar? Os dois têm grupamento apolar. Mas quem? Eu vou ter a Beatriz colocou nos comentários. Ah, tá. Peraí, vamos ver aqui. Ô, Bia, você maravilhosa. Olha só, o éter tem menor ponto de ebulição porque o álcool tem ligação de hidrogênio. A resposta está exata. Vamos lá. Os dois compostos, preste atenção, são isômeros porque apresentam a mesma fórmula. Porém, a força intermolecular é que vai atuar no meio. Muito bem, presta bem atenção. Quando os compostos apresentam mesma função, lembra que a gente já discutiu isso? Quando os compostos apresentam a mesma função, eu vou fazer questão de falar isso na live de novo, de tão importante que eu acho, tá? Como os compostos que apresentam a mesma função química, por exemplo, se comparar o etanol com o propanol, com o butanol, com o pentanol, com o hexanol, com o heptanol, com o octanol, o que acontece? À medida que a cadeia carbônica cresce, ele vai ficando cada vez mais pesado. Se o peso molecular cresce, precisa de mais calor, o ponto de ebulição cresce. Até aí, tudo bem? Quando você tem compostos de funções químicas diferentes, você tem que olhar a força intermolecular, porque a força intermolecular é mais importante. Lembra que a gente já falou isso 1000 vezes, eu nem quero me estender, porque a gente tem mais coisa para ver, tá? Que é o seguinte, um composto orgânico, se ele for um hidrocarboneto, vamos lá, se ele for um hidrocarboneto, o que é hidrocarboneto? Só tem carbono e hidrogênio. Se ele for um hidrocarboneto, ele vai fazer a ligação de London, tá? Ligação de London, que a gente também pode chamar de dipolo induzido. Dipolo induzido. Ou antigamente chamado de forças de Van der Waals. Mas, muito bem, quando ele é de qualquer outra função química orgânica, você tem que olhar o seguinte, se tem H ligado a FON. Se tem H ligado a FON, ele vai fazer o que a gente vai chamar de ligação hidrogênio, que é mais polar. Tudo bem, gente? É a mais polar delas. E se ele não tiver, tá? Se ele não tiver H ligado a FON, ele vai fazer a ligação dipolo-dipolo. Pela trilionésima vez, a ligação hidrogênio é uma ligação dipolo-dipolo. É. Ligação hidrogênio dipolo-dipolo é a mesma coisa? Sim. Ligação hidrogênio dipolo-dipolo é a mesma coisa, sim, Capadócio. Só que a ligação hidrogênio dipolo-dipolo, mais forte. Beleza? Então,
Dipolo é polar, logo a ligação hidrogênio é mais polar, porque ele é um dipolo mais forte. Certo? Muito bem. Capadócio. Nenhum dos dois são hidrocarbonetos. Você concorda contigo que nenhum dos dois são hidrocarbonetos? Porque nenhum dos dois só tem carbono hidrogênio. Até porque eu estou dizendo que ali é álcool e éter, então não é hidrocarboneto. Então, não é lambda. Então, é o que, gente? Ou é ligação hidrogênio ou é dipolo-dipolo. É só você ver se tem H ligado a FON ou não. No caso do álcool, você tem H ligado a O. Se você tem H ligado a O, ligação hidrogênio. Tá claro para você ou você quer que eu explique de novo? Tá claro sim, bem. E no caso do metano, eu não tenho H ligado a F, nem a O. Cuidado que os H estão ligados ao C. Eu não tenho H ligado a F, nem a O, nem a N. Então, a ligação é dipolo-dipolo. Então, como a Bia falou, o que acontece? Como o álcool faz ligação hidrogênio e o éter faz dipolo-dipolo, o ponto de ebulição do éter é mais baixo que o ponto de ebulição do etanol. Por quê? Porque a ligação dipolo-dipolo ela é menor, mais fraca do que a ligação hidrogênio. Muito bem. Aí, meus amores, só para a gente não se estender muito, eu posso até dar uma aula só de isomeria, aí vai depender do tempo, a gente tem até a semana que vem e mais uns dias aí para a gente ver se a gente consegue encaixar, tá no horário à tarde, alguma coisa desse tipo, depois que eu chegar do trabalho a gente vê, porque essas coisas é só no ultimato mesmo. E eu vou postar também, tá? Para quem não puder, uma aula já de isomeria plana que tem lá no canal. É muito bom ver, tá, gente? Mas o que a gente vai falar aqui é a isomeria espacial, que no caso é a isomeria geométrica. O que é a isomeria geométrica? A isomeria plana, igual o tio botou ali, o etanol e o metoximetano, eles são isômeros, são compostos diferentes com a mesma fórmula, concorda? A isomeria geométrica, que é uma isomeria espacial, alguém sabe como é que eu posso chamar a isomeria espacial? A UERJ gosta desse termo, tá, gente? Alguém sabe como eu posso chamar isomeria espacial? Começa com E. Alguém para responder no chat? Esqueci o nome, sabia. Espaciais? Isômeros espaciais. Como é que eu chamo? Eu chamo de estéreo. Ó. Não, enantiômero é um isômero ativo, tá? No caso, é um isômero óptico, tá? Isomeria óptica. Mas isomeria espacial num todo, tá? Ó, estereoisômeros. Estereoisômeros. São isômeros espaciais. Tudo bem? Muito bem. O primeiro tipo de estereoisomeria ou isomeria espacial, é a isomeria geométrica. Indivíduo, bem rapidinho, tá? Para a gente poder fazer mais questões. Vamos lá. A isomeria espacial. Quando o composto é aberto, presta atenção. Quando o composto é aberto, a gente está falando de isomeria geométrica. Quando o composto é aberto, ele precisa ter ligação dupla carbono. Carbono dupla carbono. O carbono faz quantas ligações, Capadócio? Não faz 4? Então, esse carbono primeiro está com uma dupla, está fazendo 2. Então, faltam quantas ligações para ele? Responde para mim. 2 para cada um. 2 para cada um. Isso. Então, 1, 2, eu vou chamar esse ligante aqui de R1, esse ligante de R2, esses dois ligantes do primeiro. Vou chamar esse aqui de R3 e vou chamar esse aqui de R4, os dois ligantes do segundo. Então, como esse primeiro carbono está com uma dupla, faltam 2. Como o segundo carbono está com uma dupla, faltam 2. O que você precisa saber é que o R1 é diferente do R2 e que o R3 é diferente do R4. Ele tem que ser. É E e não é O, tá? É E. R1 tem que ser diferente do R2 e o R3 tem que ser diferente do R4. Tudo bem, gente? Não importa se o R1 é igual a R4, o R3 é igual a R2. O R1 tem que ser diferente do R2 e o R3 tem que ser diferente do R4. Então, vamos contigo, por exemplo, letra A, se eu tenho eteno. Eteno, et, 2 carbonos. Eno de dupla. 1, 2. Vamos contigo, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esse composto tem isomeria geométrica, Capadócio? Esse composto tem isomeria geométrica. Olha carbono, dupla carbono. Esse camarada é diferente desse camarada? Não. Não. Então, o composto não tem isomeria geométrica. Letra B. Se o tio tiver o propeno. Propeno. Propeno tem quantos carbonos? Tem 3. 1, 2, 3. Ó. Eu posso botar a dupla antes ou depois, tanto faz. A gente vai botar a dupla aqui.
Completa a valência comigo aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Já está completo. 1, 2, 3, 4. Olha na ligação dupla, olha na ligação dupla, olha na ligação dupla. Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Esse Capadócio é diferente desse? Não. Não. Então, o propeno também não pode. Então, Binho, dá para tu botar um que pode? Vamos botar um que pode. But, 2 anos. But, 2 anos. Como é que é o but, 2 anos? Então, meus amores, but-2eno. O but-2eno tem quantos carbonos? Fala para mim. 4. 4. Se o but-2eno tem 4 carbonos, então vamos botar os 4 carbonos dele aqui, ó. But-4, 1, 2, 3, 4. Eno de dupla e 2, está no segundo. Então, ó, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Aqui faltam 3. Aqui faltam 3. Aí a gente vai botar aqui, ó, carbono, dupla, carbono. O indivíduo, o H é diferente do CH3? Sim. Sim. O H é diferente do CH3? Sim. Sim. Então a gente faz carbono, dupla, carbono. O que está nesse carbono aqui? Ele tem um H e ele tem um CH3, certo ou errado? E lá do outro lado? Certo. A gente tem um H e tem um CH3, certo, gente? Mas o tio não podia ter posto assim, ó, C dupla C. O que está nesse carbono aqui? Um H e um CH3. Eu poderia ter colocado assim, ó, H, ou Jesus, ia ser a mesma coisa. Eu poderia ter posto assim, CH3 e esse CH3 com uma droga. Eu poderia colocar assim, CH3H. Você concorda que seria o mesmo composto? Porém, se eu passo aqui, ó, o que a gente percebe? Que o hidrogênio está do mesmo lado que o hidrogênio e o CH3 está do mesmo lado que o CH3. Se o hidrogênio está do mesmo lado que o hidrogênio e o CH3 está do mesmo lado que o CH3, mesmo significa cis. Então, esse composto eu chamo de cis-but-2eno. Cis-but-2eno capadócio. Mas nesse caso aqui, o que você vê? Que o hidrogênio não está do mesmo lado que o hidrogênio, nem o CH3 está do mesmo lado que o CH3, eles estão assim. Logo, esse daqui é o trans. But-2eno. Todo mundo já ouviu falar em gordura trans, né, gente? Gordura trans é exatamente... Bem, você pode falar a diferença entre o cis e trans e o Z? Posso? Agora, now. Olha só. Deixa só o tio terminar o cis e o trans aqui que eu falo, Duda. Tá bom? Olha aqui. Povo, o que acontece? A gordura trans ela tem uma facilidade maior de se ligar ao LDL, que é o colesterol ruim, certo? E uma vez que ela se liga ao colesterol ruim, você pode ter um problema arterial. E aí, enfim, não é bom gordura trans, né? Então, povo, trans é quando você tem ele de lado transverso. Aí eu quero chamar a atenção para vocês em relação à estrutura bastão. A estrutura bastão desse capadócio aqui vai ficar assim, ó. Carbono, 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 carbono. Seguiu? Olha só, vou seguir de novo, tá? Aqui, ó, o carbono está embaixo, acompanha contigo. Carbono embaixo, sobe para o lado, desce, dupla. Tudo bem? Ele forma um chapéuzinho aí. No outro lado, o que a gente vê? A gente vê assim, ó, carbono embaixo, sobe, aqui, ó, faz assim. Onde está o carbono? O carbono está aqui, 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 lá em cima. Concorda com a ligação dupla aqui? Então, na forma bastão, esse camarada aqui é o cis e esse camarada aqui é o trans. Aí, não sei se eu vou conseguir aqui. Você concorda que se eu pegar, por exemplo, esse capadócio aqui e fizer isso aqui com ele, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Você concorda que a gente está acostumado a fazer assim, quando está na forma bastão? A gente pega, por exemplo, boot 2, 2, 3, 4, bota dupla assim, não é? Quando já aparecer dessa forma, indivíduo, quando já aparecer dessa forma, o composto com isomeria geométrica, tá vendo aqui, ó? O H é diferente do CH3 que está aqui no CH3, certo? Aqui, ó, o H é diferente do CH3.
Assim já, você está vendo que o H está para cima e o H está para baixo? Essa é a representação trans. Então, normalmente, em prova, quando te pede se ele é cis ou se ele é trans, tá? Ele vai o cis está sempre nessa forma de chapéu aí, e o trans está sempre nessa forma normal que a gente costuma fazer. Por exemplo, olha essa questão da UERJ aqui. Olha essa questão da Mas UERJ. isso é sempre bem. Sempre, filho. Por exemplo, a questão 11 de baixo, ele não coloca nessa forma, entendeu? Mas quando coloca dessa forma, é Entendi. assim que você vai ver. O ácido Entendi. linoleico, essência, quer perguntar, filho? Perdão. Não, falei que entendi. Valeu. Então, vamos lá. O ácido linoleico, essencial à dieta humana, apresenta a seguinte fórmula estrutural espacial. Então, você tem a fórmula estrutural espacial aí. Como é possível observar, as ligações duplas presentes nos átomos de carbono 9 e 12 afetam o formato espacial da molécula. As conformações espaciais nessas ligações duplas estão denominadas respectivamente como o quê? Olha a conformidade. Ela está assim, nessa forma normal que a gente faz, ou está na forma de caixa, tipo, a gente acabou de ver, tipo, chapéuzinho. Na forma de chapéuzinho. Aqui, ó. Aqui, ô Jesus. Aqui, meus amores, ó. Aqui e aqui. Bom, o que vocês acham? É cis ou trans isso aí? Eu acho que o 9 é cis e o 12 é trans. Não. Olha só. Eu acho que as duas são cis. As duas são cis. Olha só. Como é que ficaria cis, né? Seria assim, ó. Trans. Se a dupla tivesse aqui, por exemplo, assim. Se a dupla tivesse assim, aí tá vendo? Entendi. E eu teria um H para baixo. Entendeu? Se tivesse uma outra dupla aqui assim também. Eu teria um H para cima e eu teria um H para baixo. Tá vendo que aqui na conformidade, ao invés dele seguir a cadeia, tá vendo aqui? Ao invés dele seguir, ele desceu. Entendeu? Como ele desceu, é porque ele quis fazer a estrutura como se fosse um chapéu mesmo. E aí, se você tiver dificuldade para ver isso, você pode olhar aqui, ó, de maneira bem tranquila. Tá vendo o carboninho aqui? Ele tá com o biquinho para cima, então tu puxa o H para cima. Tá vendo aqui, ó? Ele tá com o biquinho para cima, puxa o H para cima. Os H estão para cima, estão do mesmo lado. Se tá no mesmo lado, é cis. Aqui, a mesma coisa, ó. Olha a mesma coisa aqui. Tá vendo aqui, nesse carbono e nesse carbono, o H aqui, ó, tá para baixo, o H aqui tá para baixo, eles estão para o mesmo lado. Então, qual seria a resposta, meus amores? Letra A. Letra A, cis e cis. Que, assim, você pode admitir esse composto cis, mas na verdade, a verdade verdadeira, ele não é cis trans, né? Ele é Z aí que estão me perguntando. Foi a Duda que perguntou, não foi? Isso, Tânia. Olha aqui, ó. Vamos lá. Voltando aqui rapidinho, no composto, no quadrinho que a gente estava. Nossa aula vai até que hora, gente? Porque passa muito rápido, cara. 8h30. Vamos lá. Esse Não é é até 8h45, não? É 8h45. então ótimo, mistura. Então, é 8h45. Então, mistura de bom com ótimo. Só não vai ser ruim se o quadro anterior não quiser abrir, cara. Abre, pelo amor de Deus, né? Você não vai fazer isso comigo. Muito bem, meus amores. Olha só, presta bem atenção. Imagine que a gente tivesse uma coisa assim desse tipo. Imagine que eu tenho uma coisa desse tipo aqui. C dupla C. Aí eu tenho aqui um cloro, um bromo, um hidrogênio e um iodo. Esse composto tem isomeria geométrica? Alguém para me responder? Ele tem, né? Acho que sim. Ele tem, certo? Por quê? Porque o R1 é diferente do R2 e o R3 é diferente do R4. Eu tenho como fazer o cis e o trans aqui? Quem é o cis e quem é o trans?
Eu tô querendo dizer para vocês, porque ali em cima fica muito fácil da gente ver, porque os grupos são iguais, entende? Hidrogênio do mesmo lado que hidrogênio, CH3 do mesmo lado que CH3. Ali, os hidrogênios estão se cruzando e os CH3 estão se cruzando. Concorda? A gente consegue ver nitidamente que hidrogênio está do mesmo lado que hidrogênio e CH3 está do mesmo lado que CH3 e que o CH3 está diferente de CH3 e o hidrogênio está diferente do lado do outro hidrogênio. Nesse caso, você tem 4 ligantes diferentes. Concorda comigo? Você tem 4 coisas diferentes. Sim. Como é que eu sei quem é cis e quem é trans? Para esse tipo de composto, a gente não usa essa nomenclatura de cis e trans. A gente usa de Gargen e Zichen. Não lembro nem como é que fala. É um nome em alemão, eu não vou me aventurar de falar aqui. Tá? A gente chama de isomeria EZ, que a gente considera o Z como se fosse o cis, tudo bem? Lembra de cis? E o E como se fosse o trans. Mas como é que a gente vai saber qual é a posição E e qual é a posição Z aqui? A gente pode olhar o número atômico, pode olhar a massa. Tá? Olha só, preste bem atenção. Quanto é que vale o cloro, o número atômico dele? Eu vou na tabela e vejo que é 17. Qual o número atômico do hidrogênio? É 1. Qual o número atômico do bromo? É 35. Qual o número atômico do iodo? É 53. Indivíduo. Todo mundo entende que ele tem isomeria geométrica, porque o R1 é diferente do R2, o R3 é diferente do R4, senão não dá nem para continuar. Sim, sim. Muito bem. Então, olha só, presta bem atenção. O que você vê? Para cima, está o número atômico maior ou menor? Menor. O que está ligado nesse carbono é menor, não é isso? Então, para cima está o menor e para baixo está o quê? Obviamente, então, Maior. maior. E ali? Para cima está o quê? Está o menor ou está o maior? Para cima está quem? Menor. E para baixo está o quê? Que não era nessa cor. Para baixo está quem? Maior. Então, você entende que o menor está do mesmo lado que o menor e o maior está do mesmo lado que o maior? Fala comigo. Sim. Ah, sim, sim. Sim. Então, esse composto é o composto Z. Tudo bem? Isso é o ZIS. E quando ele vai ser o E, você mantém um lado. Você mantém um lado. Tem aqui, ó, cloro aqui e bromo aqui. Inverte aqui, ó, iodo aqui, hidrogênio aqui. Certo? Aí eu vou ter o quê? Fala para o tio. Eu vou ter para cima o quê? O menor, não é isso? Para baixo eu vou ter o quê? Para baixo eu vou ter o maior. Vai comigo. Para cima eu vou ter o quê? Maior. Maior. Ô, Jesus, eu tô ruim nas canetas. Maior e para baixo o tio vai ter o quê? Menor. Menor. Então, esse aqui é o Ekgagen, que é o isômero E. Eu fiz essa aula de isomeria geométrica, tá, gente? Eu dando aula do isômero EZ e do isômero cis-trans. É a mesma coisa. Deu para você entender? Só que a gente consegue, os lados são iguais, né? A gente consegue ver bonitinho quem é cis e quem é trans. O outro você tem que ir pelo número atômico. Tá bom? Só olhar na tabela, esse 17, 35, enfim. Só que eu quero falar do composto fechado também. Alguém quer perguntar alguma coisa? E para o De composto fechado? boa. De boa? E para o composto fechado, como é que a gente vê isomeria cis-trans para o composto fechado? Composto fechado, gente, ele tem que ter ligação simples. Presta bem atenção, olha para o tio. Eu vou pegar aqui um ciclopropano, por exemplo. E aí você tem que pegar dois vértices, vicinais ou não, ou seja, vizinhos um do lado do outro ou não, que estabeleçam a mesma regra R1 diferente do R2 e R3 diferente do R4. Por exemplo, só o ciclopropano puro, ele não vai ter isomeria geométrica. Por quê? Fala para o tio. Porque todos os Hs são iguais. Mas se eu pegar, por exemplo, o ciclopropano e colocar um cloro aqui e um outro cloro aqui, aí você concorda que, olha só, esse carbono ele tem 1, 2, 3, ele tem um H aqui que você não está vendo?
Esse carbono aqui é 1, 2, 3, ele tem um H aqui que você não está vendo? Então, olha aqui, o R1 é diferente do R2, o R1 é diferente do R2, e o R3 é diferente do R4. Você consegue entender? Aham. Logo, como é que fica a forma espacial dele? Ele vai ficar assim, ó. Ó, cloro, tá vendo aqui, ó, hidrogênio, cloro, hidrogênio. Esse quem é, o cis ou o trans? É o cis. É o cis, porque o cloro está do mesmo lado que o cloro e o hidrogênio está do mesmo lado que o hidrogênio. E aí o tio pode fazer aqui também assim, ó. Cloro, hidrogênio, hidrogênio, cloro. E esse aqui, então, esse é o cis. E esse aqui é o trans. Em algumas provas, vocês provavelmente já viram isso em algum exercício, dele representar em forma de cunha ou em forma de traço. Em forma de cunha, gente, quer dizer que ele está para frente aqui, ó. Tá vendo? Está para frente. E aqui, ó, em forma de traço, como se estivesse lá para trás, aqui, ó. Então, por exemplo, cloro aqui, hidrogênio aqui, hidrogênio aqui. Toda vez que você olhar essa ligação tracejada, tu vai encarar como se fosse uma ligação normal, tá? Não fica assustado com isso, não. Bota assim, ó. Pô, é a mesma coisa que um traço ó, tá bom? É só para te dizer se ele tá para frente ou se ele tá para trás do plano. Você entendeu isso que eu falei? Então, fica com medinho, não. Você entendeu como é que um composto fechado pode ter isomeria geométrica? Olha para cá, olha para esse aqui. Se eu colocar, por exemplo, um metil aqui e um metil aqui, esse cara tem isomeria geométrica? Fala para mim. Não. Porque ele não está um do lado do outro. Então, aí, Borjão, presta atenção, esse ele vai ter. Por quê? O que o tio disse? Porque não precisa ser vicinal, não precisa ser um do lado do outro, desde que você tenha 2 carbonos respeitando essa condição. Se você olhar esse carbono aqui, ó, ele tem um metil aqui, ele tem um H aqui. Beleza, gente? Então, o R1 é diferente do R2. Se eu for comparar com esse carbono e com esse carbono, realmente não vai ter, porque ele tem 2 Hs iguais. 2 Hs iguais. Não serve. Se você botar uma dupla aí, então é que tu vai matar mesmo, porque já vai tirar um ligante dele, beleza? But, no carbono lá em cima, você tem aqui, ó, um hidrogênio que está aqui e um metil que está aqui. Então, o que você tem? Ó, o R1, que é o hidrogênio, diferente do R2, tá vendo aqui? Que é um metil. O R3, que é o outro hidrogênio, diferente do R4, que é esse metil aqui. Você entendeu, lindão? Então, vem comigo aqui, ó. Olha, fala comigo. É isso. Só que ele não vai... quando pede isomeria óptica, por exemplo, na prova da UERJ, ele não bota como se fosse um FUVEST imita, né? Com uma parada espelhada. Ele coloca com carbono quiral. Ainda vou dar uma aula disso, tá bom? Fica tranquilo. Olha aqui, ó. Mas a resposta que você está falando tá? Mas ele não vai pedir assim, com cara espelhado para você ver, tá? Então, aqui, ó. H... Aqui, ó. Metil, H, metil, aqui, ó, H e metil. Esse quem é? Esse é o cis. Ó, passa uma linha aqui, nossa, Sabinho. Passa uma linha aqui, indivíduo. Passa uma linha aqui, passa uma linha aqui. Você vai ver que o hidrogênio está do mesmo lado que o hidrogênio e o metil está do mesmo lado que o metil. Vocês entenderam ou não, gente? Isso aqui é o composto cis. Bom, e como é que é o trans? Fala comigo, que eu não estou ouvindo vocês. Aqui, ó. O H, o metil. Vocês estão aí? Sim, sim, Vi. Sim. Muito bem. Metil e o H. Vocês conseguem ver que esse é o trans? Aham. Trans. Então, ó, Duda, como é que ele pede, por exemplo, com isomeria óptica? Imagina isso aqui. Para o composto ter isomeria óptica, ele precisa ter o que a gente vai chamar de carbono quiral ou carbono assimétrico. E o que é carbono assimétrico, povo? É aquele que tem 4 ligantes diferentes, tudo bem? Então, olha só, esse carbono aqui, ele não é quiral. Por que ele não é quiral?
Ele só tá ligado a 3 Porque ele não tem elementos. 4 ligantes diferentes. Ele já está gastando 2, exatamente. Se você está gastando 2 com oxigênio, ele já não é quiral. Esse carbono aqui, ele é quiral. Deixa eu te explicar por quê. Porque o hidrogênio que está ligado nele, vou botar ele aqui em cima, tudo bem? O hidrogênio que está ligado nele é diferente desse grupo todo aqui, que é a carboxila, é diferente do cloro e é diferente desse grupo inteiro que é o isopropil. Tudo bem? Esses grupos são todos diferentes, por isso esse carbono é quiral. Muito bem. Logo, se eu for para o carbono vicinal ali, ou seja, o carbono vizinho, a gente viu que esse camarada aqui, ele é quiral. Esse carbono aqui é quiral? Responde para o tio, esse carbono é Não. quiral? Não, Por que que não? porque ele só tem 3. Porque esse ligante... Não, ele é assim. Não, não é não, filho, porque Ah, não, porque 2 é repetido, né? esse ligante CH3 aqui, esse ligante CH3 aqui, ele é igual a esse ligante CH3 aqui, então não é quiral. Certo? Bom, a gente volta só para falar de isomeria óptica, tá? O número de isômeros ativos, que é 2 elevado a n, ou seja, o número de enantiômeros. Eu quero falar esse negócio direito sem correr, tá? O número de enantiômeros, que é o número de isômeros ativos, é o número de... É 2 elevado a n, sendo n o número de carbonos quirais, que vai ser 2 elevado a 1, que é 2. Ou seja, tem ele e o espelho dele, esse espelhado que você está falando, entendeu? Um vai girar o ângulo de luz para a direita e um vai girar o ângulo de luz para a esquerda. Nem estou exigindo que alguém entenda isso agora, tá? Depois eu te falo só de isomeria óptica. Vamos voltar lá, que é o que me interessa aqui. Povo, preste atenção na questão de baixo. Na questão de baixo, assim que ele abrir, na questão de baixo, ele fala assim, observe abaixo as fórmulas estruturais espaciais. Essa questão ela é bem recente, tá, gente? É 2020 ou 2019, tá? Observe abaixo, aliás, as duas questões são bem recentes, tá? Observe abaixo as fórmulas estruturais espaciais dos principais compostos do óleo de citronela, produto empregado como repelente de mosquitos. Considerando as fórmulas estruturais, a quantidade de compostos que apresentam isômeros espaciais geométricos é igual a... Você pode ver que, diferentemente, essa questão 11, ela não põe a forma espacial da forma que a questão 39 coloca. Porque quando coloca, é fácil. Lembrou? Está na forma de chapéu, beleza? Ou seja, você vai ter o isômero cis. Sempre que ele estiver na forma assim, você vai ter sempre o isômero cis. Tudo bem? E se ele estiver na forma assim, ele vai ser o isômero trans. Muito bem. No caso aqui, ele quer só que você observe qual deles tem isomeria geométrica. Primeiro, você tem que olhar carbono duplo carbono. Tudo bem? Ó, carbono duplo carbono aqui. Bom, esse carbono duplo carbono ali no citronelol, fala para o titio, ele pode ter isomeria geométrica? Vai, gente, responde fast. Fala para mim. Caraca. Não, porque tem 2 metis. Então, não exatamente como o meu filho amado, Dudu, falou. Não, porque ele tem 2 metis. Está vendo? Esse aqui é um carbono só, que é um CH3. E aqui é um carbono só, que é CH3. Então, Capadócio, esse carbono que está aqui, indivíduo, esse carbono aqui, esse ligante é igual a esse ligante. Então, esse composto não tem isomeria geométrica. Você entendeu isso? Aonde que no citronelal você tem carbono dupla carbono? Essa dupla com O você não vê, certo? Tem que ser carbono dupla carbono. Onde é que você vê carbono dupla carbono? Aqui. E aí você vai cair na mesma cilada que o primeiro. Você consegue entender? E se você não conseguir entender, você fala para mim agora, Ultimato, porque o curso Ultimato é exatamente isso. Você tira a sua dúvida na hora com o professor. Posso continuar? Claro. Obrigado, filho. Vamos lá. E o G-Chances? Ele pode? Se eu for olhar aqui, não. Porque aqui está igual aqui, aqui está igual aqui. But, se eu olhar lá em cima, carbono dupla carbono, fala pro tio com muito carinho. Tá vendo esse carbono aqui? Esse carbono? 1, 2, 3, ele tem um H4, não é isso? Esse ligante H é diferente desse ligante aqui, que é um CH2OH. Você entendeu? Uhum. E aqui? Nesse carbono aqui? Esse ligante CH3
é diferente desse ligante todo aqui, essa parte toda aqui. Consequentemente, o R1 é diferente do R2 e o R3 é diferente do R4. Então, esse composto tem. Então, achamos um aqui. No limonene, aqui, essa dupla aqui, ela pode ter isomeria, o composto pode ter isomeria geométrica por essa dupla aí? Você está vendo que este carbono, meus amores, esse carbono 1, 2 e 3, 4, ele tem 2 Hs iguais. Certo ou errado? Fala comigo. Certo. Então, não pode. Lá em cima é fechado. Você já está fechando, você já está matando uma possibilidade dele. Então, consequentemente, não pode. Qual é a resposta? 1. Alguém quer perguntar alguma coisa? Posso prosseguir?